Oi gente, tudo bom? Aqui é o Davi Petrozelli, eu sou chefe de cozinha. Estou aqui a bordo da NX34 para preparar um hambúrguer artesanal e um choripã argentino. Vou montar usando aqui a nossa grelha a carvão para mostrar para vocês algumas das opções que a gente pode fazer além de churrasquinho tradicional. Então vamos lá? A gente vai começar preparando primeiro os nossos pães. Pro choripã a gente vai usar um pão francês mesmo normal, pro hambúrguer a gente vai usar um pão australiano. Vamos começar primeiro montando o nosso choripã, deixando ele prontinho, para quando for o hambúrguer para grelha, ele vai junto e aí os dois finalizam ao mesmo tempo. Então, o pão francês a gente cortou ele já no meio, tirei um pouquinho do miolo e a gente vai pegar a nossa linguiça toscana e passar a faquinha aqui na pontinha e joga ela e vai soltando ela da tripa, pra gente ter uma carne solta, mas que ao mesmo tempo ela fica grudadinha, porque a proteína, quando ela tá moída, ela tem um componente chamado miosina, que serve como um agente emulsificante que junta a carne e faz o formatinho dela. Tanto que, não sei se vocês sabem, tanto hambúrguer quanto linguiça são emulsões de carne. A gente vai dar uma soltada na linguiça para deixar ela um pouco mais solta. Vamos pegar um pãozinho, uma metade de pão. E esse preenchimento que a gente vai fazer ele não pode ficar muito fundo, não pode ficar muito grosso, porque senão a linguiça não vai cozinhar até o fim. E como é carne de porco, a gente não pode comer ela mal passada. Então a gente deixa uma camada mais ou menos fina. Acho que assim já está bom. Pega mais um. Esse aqui, por exemplo, ele já está bem fundo. A gente vai dar uma apertadinha no pão, só para ele abrir. E preenchemos ele com a nossa linguiça. Então, para o nosso pão de hambúrguer, enquanto o nosso choripã está aqui esperando, nosso pão de hambúrguer, a gente corta ele levemente aqui acima. Abrimos ele ao meio. E uma coisa que é importante sempre que a gente faz hambúrguer é dar uma selada no pão. Porque senão, quando a gente coloca a carne em cima, o pão vai absorver os líquidos da nossa carne e ele vai ficar aquele pão encharcado que fica desmanchando na mão, que não fica confortável de comer. Então, para fazer isso, a gente pode fazer com qualquer gordura, pode ser com azeite, mas eu prefiro manteiga. A gente vai pegar uma manteiga que já esteja mais ou menos em ponto de pomada, né, em temperatura mais ou menos ambiente. Bom, então, com os pães já com a manteiga espalhada, a gente pode colocar eles direto na grelha. A manteiga vai ajudar a dar uma untada. Pode ser interessante também usar uma grelha de ferro, porque a gente vai conseguir controlar um pouquinho mais a temperatura, porque como a manteiga cai, ela sobe o fogo, pode dar uma queimadinha no pão. Às vezes tem gente que gosta. A gente fez metade dos pães assim, e agora a gente vai fazer a outra metade na grelha de ferro. Então, primeiro a gente vai dar uma untadinha com manteiga. Coloca o pão. Preparar a carne do hambúrguer. Sempre tem aquela questão, acho que a maior questão de quem faz hambúrguer é salgar a carne, temperar a carne antes ou depois dela ir para a grelha. E para isso eu respondo depende. Se o seu hambúrguer for um hambúrguer fininho, ou se for um smash ou algo assim, o legal é a gente salgar na hora, porque ele não vai puxar a água para fora e ele já vai selar e vai conseguir salgar e temperar por igual, tanto em cima quanto embaixo. Se for um hambúrguer um pouco mais altinho, como é o caso do que a gente vai fazer hoje, eu recomendo salgar e temperar ele antes. No caso eu temperei aqui só com sal e pimenta do reino. Mas não vai soltar água? Vai. Só que o que acontece? Se você preparar isso com antecedência, com pelo menos uns 40 minutos, essa água da carne sai, mas ela volta. E ela volta trazendo o sal e a pimenta do reino para dentro também. Então você acaba tendo a carne temperada por igual, que é diferente do que se você pegasse um hambúrguer alto, jogasse aqui, jogasse sal por cima, porque em cima ia ficar temperado, mas o centro ia ficar sem sal. Então para fazer isso, primeiro eu preparo uma bola e eu vou tirar um pouquinho do excesso do ar que está dentro dessa bola aqui, jogando o hambúrguer do lado pro outro algumas vezes, com a ajuda de um aro, colocar a nossa carne aqui e moldar o nosso hambúrguer.
como o nosso aro não é grande, não é do tamanho do pão, ele é um pouquinho menor, a gente vai usar isso como um molde inicial, tirar e a gente vai abrir na mão mesmo e tá montado o nosso hambúrguer. Hoje o nosso hambúrguer ele vai ser um bacon burger, então ele vai ser hambúrguer, queijo prato, bacon e cebola caramelizada. A cebola caramelizada eu já trouxe pronta. Até dá para fazer aqui na grelha, se a gente conseguir um fogo, uma temperatura um pouquinho mais baixa e ficar mexendo numa panela ou numa grelha com bastante manteiga. Eu finalizei com um pouquinho de shoyu para dar um salgadinho e um glow up a mais. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso bacon e vai preparar ele direto na grelha para ele fritar. Então vai direto na grelha. Agora a gente vai cozinhar, fritar tanto o hambúrguer quanto o choripão ao mesmo tempo. O choripão eu vou fazer direto aqui na chapa de ferro. Ela tá com um pouquinho da gordura do bacon, que vai ajudar a dar mais sabor para esse choripão. Então, a gente vai pegar dois e direto aqui. O hambúrguer aqui e aqui, direto na grelha. A gente vai usar um pouquinho de sal de parrilha para dar um sabor a mais pro nosso hambúrguer. Ele já tá com sal e pimenta, então a gente vai colocar só um pouquinho, só para dar um sabor a mais. Pode ser sal de parrilha defumado também é uma boa opção. Uma coisa legal é a gente dar uma apertadinha no choripão para ele abrir um pouco mais e conseguir cozinhar também mais por igual. O choripão dourou bem. Como ele tá fininho, já deve ter cozinhado por inteiro. Então tá pronto. E aí, vai outro pra cá. Esse também está pronto. Foi mais ou menos o tempo de virar o nosso hambúrguer. Se vocês separarem, ele foi mais ou menos metade da coloração dele, já desceu. Então agora a gente vai colocar o queijo prato, uma fatia, e a nossa cebola. Ela vai estar um pouquinho mais durinha por causa da manteiga, mas assim que ela começar a esquentar, ela se solta inteira. E agora a gente vai colocar o nosso abafador para segurar a umidade da leite e ajudar a derreter o queijo e a esquentar a nossa cebola caramelizada. Com o queijo já derretido, a cebola já até mudou de cor, a gente vai completar colocando nosso bacon. E o hambúrguer já está pronto. Pegamos pãozinho. E tá montadinho. Bom, enquanto os nossos últimos hambúrgueres estão fritando ali, eu vou finalizar o choripã. Então, o choripã ele é o pão, a linguiça e o molhinho chimichurri. Esse daqui eu trouxe pronto também, daria para montar aqui, não teria nenhum problema. Nele vai cebola roxa picadinha, coentro, salsinha, manjericão, orégano, azeite e um pouquinho de vinagre de maçã que traz um pouco de acidez. Funcionaria muito bem se quiser montar um hambúrguer com o molho chimichurri, combina bem com um provolone, é uma boa combinação também. E esse foi o hambúrguer e o choripã preparados na grelha da NX 340, uma embarcação que vai além do comum. Obrigado e até a próxima!